O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece um pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações que habitam sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora, Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram, e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e, com eles, mais algumas pessoas. Mas o que fazia o apóstolo Paulo levantar da cama de manhã dizendo: eu tenho uma missão a cumprir? Com certeza não era nenhum chefe, nenhum líder, não era ninguém o obrigando, mas um senso de dever, da verdadeira missão de repartir o evangelho que de graça recebeu, mesmo que me custe a vida, eu vou compartilhar. E Paulo chega ao centro do mundo daquela época, Atenas, o lugar dos grandes pensadores. O Império Romano era o império dominante na questão bélica, da força, da ocupação e do domínio do Império Romano, sua política e seu controle, seus impostos. Mas toda a cultura era grega. O Império Grego foi o grande fenômeno da humanidade no que diz respeito à organização da vida humana, pelo menos no Ocidente. O que nós vemos da vida hoje, tirando tecnologia, é grego. O Império de Alexandre o Grande, que foi tão pequeno e curto, de curta duração, impactou o mundo até hoje. Quando você pensa em esporte, começou lá. As Olimpíadas e a ideia do esporte tem tudo a ver com Atenas e com o mundo grego. Você que vai para a escola e não gosta da matemática porque tem Pitágoras e Tales de Mileto,
é Grécia, é o mundo grego. São os pensadores e aqueles que se ocupavam da observação do mundo tentando entendê-lo. Assim também a física, assim também as artes, e assim também nós podemos dizer a respeito da filosofia e do pensamento humano. Você quer saber de onde surgiu a ideia de cidade, que era chamada de polis, dos gregos? E essa organização urbana que temos, a ideia é grega. A ideia do ensino e a maneira como ela acontece, a educação, é ideia grega. A razão como fundante na organização social, porque é deles que vem a democracia, é grega. Em toda forma de nos organizarmos como mundo ocidental. O impacto da cultura grega está até hoje entre nós. E a gente não consegue sair dele, porque eles descobriram de verdade um jeito de viver. Se isso ainda é importante nos dias de hoje, quando olhamos para a nossa política, quando olhamos para a nossa cidade, quando olhamos para a nossa ciência, para a nossa filosofia, para as disciplinas da razão, do pensamento, das ciências sociais, da física, da matemática, se tudo isso está presente hoje e é a razão da gente ser organizado como somos, você imagina naquela época. Eles estavam anos-luz culturalmente à frente de toda a humanidade, no que diz respeito a essa organização na terra e ao entendimento da ciência e o seu pensamento. Paulo não estava apenas num lugar onde ele teria um desafio de levar uma nova mensagem a quem não conhecia Deus. Ele estava no meio de gente que estava pensando sobre isso há quase 1 milênio antes de Cristo. Porque Sócrates, Platão, Aristóteles e seus discípulos já tinham pensado sobre a vida, sobre da onde tudo veio, como tudo existe, como tudo subsiste, da onde tudo apareceu nesse mundo. Eles já pensavam a respeito disso há quase 1 milênio antes de Cristo. E Paulo, que era um grande estudioso de toda a ciência e cultura da época, tinha eloquência e era a pessoa certa no lugar certo. Ele está no coração cultural do pensamento e da razão do mundo. Porque os romanos, mesmo tendo dominado pela sua força, tendo o controle político e bélico do império, eles também se curvaram à cultura grega. Tanto é que a gente diz que esse período é o período greco-romano. Romano porque é uma dominação, mas a ideia e a lógica é grega. Ali existia uma sinagoga e Paulo, como sempre, vai em primeiro lugar procurar os judeus, os seus irmãos de etnia, anunciando a eles que o Messias chegou e que é Jesus Cristo. Existe uma certa aceitação, mas Paulo fica indignado ao andar pela cidade e ver tanto misticismo e tanta idolatria. E ele vê tanta idolatria e sacrifícios e cultos por todo lado, ao mesmo tempo que eram tão racionais e filosóficos, eram místicos e supersticiosos. E é isso que Paulo combate, tanto pregando para os seus irmãos na sinagoga, dizendo a respeito de Cristo, confirmando a unicidade do Senhor na trindade do Pai, do Filho e do seu Espírito, ao mesmo tempo que ele, indignado, vai para a praça. Praça é chamada de ágora. Se você tem aí uma Bíblia que tem o texto em grego, você vai ver que é ágora a palavra. A ágora a gente traduz como praça, mas é um lugar, é uma praça, mas é um lugar importantíssimo dentro de Atenas e das cidades gregas. A ágora é o lugar social onde todo mundo vive. Lá é o jornal, é o site, é o shopping, é o campo de futebol, ali é o debate, é a conversa, é a feira, é o mercado, tudo. Um ambiente cercado por prédios públicos, por colunas e arcos onde as pessoas se abrigam e discutem e debatem. A amizade acontece ali, a feira acontece ali, o mercado acontece ali, a vida pulsa na ágora, aonde o povo se encontra. Ficar o dia inteiro dentro de casa, você não tinha internet, não dava, não tinha o que fazer, não tinha televisão para assistir. O lugar onde a vida acontece, onde os negócios acontecem, é na ágora, na praça.
E é ali que Paulo está e começa a discursar e a falar sobre Jesus e a ressurreição dos mortos. E o que a gente lê aqui é que isso estava causando um alvoroço, porque Atenas era um centro que fervilhava. Imagina essa grande cidade de São Paulo se nós tivéssemos um lugar onde todo mundo está lá, e é tudo. É estrangeiro, é grego, é estrangeiro, é romano, é judeu, é comércio, é mercado, é filosofia, era uma ferveção. Paulo sobe no banquinho e começa a pregar. Mas diz o texto que ele alvoroça a cidade. E os estrangeiros que lá estão, e mesmo os habitantes, não têm outra coisa a falar senão essa nova história que esse cara está contando. E eles já tinham ouvido muitas histórias da sua filosofia, dos cultos das religiões gregas e da lógica de vida dos gregos, da mitologia e todas as explicações sobre a razão da vida. Mas a mensagem de Paulo começa a impactar a cidade. O texto diz que discípulos dos estoicos e dos epicureus, que ali também debatiam, ouvem Paulo e começam a debater com ele. E o que Paulo dizia devia ser muito, muito bem fundamentado, e era a mensagem do Evangelho, porque eles levam Paulo para o Areópago. Os estoicos eram uma linha de pensamento, também de séculos antes de Cristo, onde eles imaginavam que cultivar a ética, cultivar a moral, a sabedoria e o comportamento ético era a maneira de se chegar à vida plena, a vida que era chamada de vida bem vivida. E Marco Aurélio, que foi imperador romano, abraçou a ideia dos epicureus, dos estoicos. O estoicismo até hoje se fala a respeito disso. E mesmo pessoas que não têm religião alguma e não creem na existência de nenhuma divindade, de nenhum Deus, abraçam também a ideia de que se nós temos que ter uma vida ética e uma vida que dê sentido à nossa humanidade, mesmo que eu não possa explicar espiritual ou religiosamente a origem das coisas, nem o final delas. É um existencialismo que visa exatamente descobrir ou viver a vida a partir do seu comportamento ético, moral, de forma correta, honesta, sábia e justa. A justiça, a verdade, o equilíbrio, a sabedoria eram bases do estoicismo. Os epicureus já eram meio diferentes. Eles já tinham uma ligação forte com o atomismo, que era um pensamento também filosófico, apesar de que o átomo, como se pensava naquela época, 600 anos antes de Cristo, não era como nós imaginamos o átomo hoje, mas eles já pensavam nisso naquela época. De que tudo o que existe é matéria, e de que ela é formada pelos átomos. E os atomistas, que eram epicureus, defendiam que a existência se divide em duas coisas: ou é matéria, ou é um grande vazio. Não tem razão, nem começo, nem fim. Portanto, já que estamos aqui, vamos sorrir e cantar. Os epicureus eram mais da farra. Não eram todas as linhas, eu estou falando aqui bem rapidamente. Eu li bastante coisa, mas tem várias ramificações. Mas em linhas gerais, se isso te faz feliz, se isso te dá prazer, faça. Porque é isso que vai te tornar uma pessoa que vive. Se tem alegria, se tem prazer, faça. Era aquele que olhava para o seu corpo e para o prazer da sua vida, sem pensar se isso teria um envolvimento ético, moral. Porque na verdade a gente faz o que a gente quiser fazer. Não existe nada antes da gente, não tem nada depois, não tem Deus, não tem regra, não tem padrão. A gente determina o padrão. Se a gente achar que é certo, fica certo. Se achar que é errado, vira errado. Mas a gente faz o que a gente quiser fazer. Em linhas gerais, havia uma divisão entre estoicos e epicureus no que diz respeito à maneira como viviam e enxergavam a vida. E eles debatem com Paulo, porque Paulo está falando a respeito de uma outra vida, da ressurreição. E isso abala a cidade, a ponto deles falarem para Paulo: vem aqui com a gente, vamos no Areópago. O Areópago, esse nome vem da deusa Ares, e de Pagos, que significa monte, que era uma construção no alto de uma colina. Ares, Pagos, daí vem o nome, Areópago. Era o lugar onde eles julgavam as causas da cidade, como uma corte.
Eles tinham membros, os areopagitas, que eram membros do Areópago. Ali também estavam pensadores e pessoas que refletiam sobre a vida e filósofos. E ali, além de se discutir aquilo que acontecia na polis e se decidir as causas da cidade, também se discutia o que estava sendo dito, e a filosofia estava mergulhada ali. E é para esse lugar que levam Paulo. E o interessante é que quando ele anda pela cidade e vê aquele monte de deuses e ídolos, tem um altar chamado ao Deus desconhecido. Theos agnostos era o termo. O Deus que a gente não conhece. Quando você vê alguém que é agnóstico, é alguém que se diz assim: você crê em Deus? Quando eu descobrir, quando eu vier a conhecer, eu posso até crer, mas por enquanto eu não conheço. Esses são os agnósticos. Esse era o Theos agnostos, o Deus que a gente não conhece. Eles tinham um altar a um Deus que a gente não conhece, mas a gente não pode deixar de servi-lo, porque vai que é ele que a gente tinha que servir. Mas há uma história interessante, que Don Richardson, no seu livro sobre o fator Melquisedeque clássico, conta, e eu encontrei também essa semana pesquisando na internet, de que 600 anos antes de Cristo houve uma grande peste, uma epidemia em Atenas, e ninguém conseguia resolvê-la, e eles ofereceram sacrifícios para tudo quanto era Deus, e nada resolvia. E eles buscam em Creta um homem chamado Epimênides, que era um filósofo, pensador e poeta, que viveu 600 anos antes de Cristo, para dizer o que a gente faz. Ele disse: deve ter algum Deus que a gente não sabe quem é, a gente tem que servi-lo. E ele cria um método: soltem as ovelhas sem elas comerem, famintas para pastarem. As que forem comer, estão se virando. As que se deitarem e não forem comer, essas aí as que são desse Deus, porque elas estão na boa com eles, não estão preocupadas em comer. De onde ele tirou isso, Zé? Eu sei lá. Só sei que foi assim. E eles então construíram vários altares e ofereceram sacrifícios aonde elas se deitavam. Há também a história de que muitos altares ao Deus desconhecido havia. Porém, nos dias de Paulo havia apenas um. E a história na mente deles era a história da praga, que cessou quando Epimênides teve essa história. E ele vai ao Areópago, e quando tem que pregar, ele fala aí o que você está falando lá na praça, que a gente quer te ouvir. Paulo poderia começar: então, eu queria falar para vocês sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Davi, sobre a promessa. Mas ele não faz isso. Ele fala sobre um varão ressuscitado. Ele não fala de Jesus no Areópago, mas ele dá uma introdução a respeito da vida desse Deus que ninguém conhece, desse Deus que ninguém sabe quem é e que eles estão servindo sem conhecê-lo. Porém, no momento em que ele fala sobre a ressurreição, aí alguns começam a dar risada e vão embora. Outros dizem: tá tarde, dá para conversar sobre a ressurreição. Outro dia a gente fala sobre isso. E ele teve meio que um desprezo dentro daquele lugar quando ele falou sobre ressurreição. Porém, um homem chamado Dionísio, que era areopagita, nós não sabemos se ele era apenas um membro do Areópago ou se ele era um coordenador daquele lugar, como alguém que tomava conta, cuidava ou marcava as agendas. A gente não sabe. Eu só sei que ele era um areopagita e ele crê, junto com algumas outras pessoas, e querem ouvir a palavra de Paulo e começam a crer, diz o texto, em Jesus a partir disso. É assim que Paulo prega em Atenas. Dostoiévski disse que dentro do homem existe um buraco do tamanho de Deus.